Em 27 de abril de 1945, um homem que antes conquistara a lealdade de milhões encontrava-se escondido na caçamba de um caminhão alemão, vestindo um pesado sobretudo e um capacete enorme, tentando de forma desesperada escapar pela fronteira com a Suíça. Poucas horas antes, ele havia sido o líder máximo da Itália. Agora, era apenas um fugitivo, com um destino por um fio. Esta é a narrativa das últimas 24 horas de Benito Mussolini. um desfecho dramático, que não terminaria com a pompa e a cerimônia que ele sempre desejara, mas em uma pequena praça, diante de italianos comuns, que haviam sofrido sob seu governo por mais de 2 décadas. Os acontecimentos que se desenrolaram entre a manhã de 27 de abril e a tarde de 28 de abril de 1945 representam um dos finais mais marcantes do governo de qualquer ditador na história recente. O que ocorreu naquelas horas decisivas mudaria para sempre a maneira como o mundo recordaria Il Duce. Na manhã de 27 de abril de 1945, Benito Mussolini estava na pequena localidade de Como, próxima à divisa com a Suíça. O outrora poderoso chefe de Estado agora integrava um comboio alemão que tentava alcançar a neutra Suíça. As forças aliadas avançavam pelo sul, e Milão havia caído poucos dias antes. Para Mussolini, aquela era a última oportunidade de escapar. Apenas 3 semanas antes, ele havia se reunido com autoridades alemãs em seu quartel-general em Gardaniano, ainda alimentando a ilusão de que a República Social Italiana resistiria ao avanço aliado. O governo fantoche que ele criara no norte da Itália, após ser resgatado por paraquedistas alemães em 1943, desmoronava mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. A linha gótica havia sido rompida. As tropas alemãs recuavam em plena desordem, e a atividade dos guerrilheiros atingira níveis sem precedentes em toda a região. O comboio, naquela manhã, era formado por diversos veículos transportando oficiais alemães, líderes fascistas italianos e seus familiares. A composição deixava evidente o desespero do momento. Oficiais de alta patente da SS viajavam lado a lado com ministros italianos, que continuavam fiéis à República de Mussolini. Suas esposas levavam joias e documentos pessoais, únicos bens de valor que ainda possuíam. Crianças espiavam com ansiedade pelas janelas dos veículos, confusas com a pressa e o temor que percebiam nos adultos ao redor. Mussolini havia trocado seu uniforme militar característico por um pesado sobretudo alemão e um capacete de aço, na esperança de que o disfarce lhe permitisse passar despercebido pelos postos de controle de guerrilheiros cada vez mais frequentes nas rotas de fuga. A mudança era ao mesmo tempo prática e simbólica. O homem que passara décadas cultivando sua imagem como Il Duce, que posara para incontáveis fotografias em trajes elaborados, feitos para transmitir força e autoridade, agora escondia sua identidade sob a insígnia de seus aliados alemães. A ironia era evidente. Aquele que outrora discursara das sacadas, proclamando o destino imperial da Itália para multidões em êxtase na Praça Veneza, agora viajava encolhido na traseira de um caminhão militar, com o rosto oculto sob símbolos estrangeiros. Sua companheira, Clara Petacci, seguia separadamente com outros refugiados italianos, acrescentando mais uma camada de complexidade a uma situação já desesperadora. Ela havia recusado diversas chances de fugir sozinha, insistindo em compartilhar o destino do homem que amava havia mais de uma década. A rota escolhida seguia pela costa oeste do Lago de Como, um caminho usado por inúmeros refugiados que escapavam do avanço das forças aliadas. O lago, que antes abrigara elegantes vilas de férias da elite italiana, agora servia de corredor para os derrotados e desesperados. Cidades históricas, que haviam testemunhado séculos da trajetória italiana, estavam prestes a assistir ao capítulo final de um dos períodos mais turbulentos da história do país. À medida que o comboio avançava para o norte, atravessando a região montanhosa próxima ao Lago de Como, a situação tornava-se mais precária a cada hora. Chegavam notícias de bloqueios de estradas guerrilheiros adiante, e espalhavam-se boatos de que os guardas de fronteira suíços já não permitiam a passagem de refugiados italianos. O país neutro, que mantivera sua independência durante toda a guerra, estava agora sobrecarregado por fascistas em fuga e oficiais alemães em busca de asilo. As autoridades suíças começaram a barrar a entrada de todos, exceto do pessoal considerado essencial. E o nome de Mussolini certamente não figurava em nenhuma lista de refugiados bem-vindos. O cerco se fechava,
e todos no comboio sabiam que a captura significava morte quase certa. O movimento de resistência deixara claro, por meio de panfletos e transmissões de rádio, que os líderes fascistas enfrentariam justiça imediata se capturados. Não haveria troca de prisioneiros, negociações, nem clemência para aqueles que colaboraram com a ocupação alemã ou participaram da repressão brutal contra a resistência italiana. Os oficiais alemães que lideravam o comboio preocupavam-se acima de tudo com a própria sobrevivência. Naquele ponto, demonstravam pouca lealdade a Mussolini, vendo-o mais como um peso do que como um aliado valioso. Alguns cochichavam entre si sobre abandoná-lo completamente, se isso significasse salvar suas próprias vidas. O Terceiro Reich estava em colapso. Hitler encontrava-se encurralado em seu bunker em Berlim. E aqueles oficiais compreendiam que sua obrigação principal era com eles mesmos e suas famílias, não com parceiros italianos. O coronel Hans Fallmeier, oficial alemão à frente do comboio, já havia preparado planos de contingência para essa possibilidade. Se fosse forçado a escolher entre seus próprios homens e os refugiados italianos, não hesitaria em sacrificar estes últimos. Esse cálculo refletia o desmoronamento geral da Aliança do Eixo em suas últimas semanas. Parcerias que pareciam firmes poucos meses antes dissolviam-se em desconfiança mútua e interesse próprio quando a sobrevivência estava em jogo. Mas já era tarde para qualquer ajuste. Ao meio-dia de 27 de abril, o comboio encontrou seu primeiro grande obstáculo: um posto de controle de guerrilheiros próximo da vila de Dongo. A tensão era palpável, enquanto combatentes armados da resistência se aproximavam dos veículos, examinando cada passageiro com olhares atentos. Não eram soldados convencionais, mas homens e mulheres locais, profundamente familiarizados com a região e seus habitantes. Eles conseguiam notar detalhes que poderiam escapar a militares treinados. O posto de controle fora montado poucas horas antes, baseado em relatórios de inteligência indicando que alvos de alto valor tentavam fugir por aquela rota. Os guerrilheiros que o operavam receberam ordens específicas para vigiar oficiais fascistas disfarçados e conduzir inspeções rigorosas em todos os veículos que alegassem status militar alemão. O que se seguiria daria início à sequência final e irreversível que encerraria a vida de Mussolini nas próximas 24 horas. O posto de controle era mantido por membros da 52ª Brigada Garibaldi, uma unidade de resistência comunista que atuava na região há meses. Não eram militares de carreira, mas cidadãos italianos que haviam pegado em armas contra o fascismo. Agricultores, operários e estudantes unidos pelo ódio ao regime que trouxera tanto sofrimento ao país. A brigada recebeu o nome de Giuseppe Garibaldi, herói do século XIX que lutou pela unificação da Itália, e seus integrantes se consideravam continuadores de sua tradição de libertar a nação da dominação estrangeira. Muitos haviam perdido familiares para a violência fascista. Outros foram presos ou torturados pela polícia secreta de Mussolini, e todos guardavam ressentimentos pessoais contra o regime que agora ajudavam a derrubar. Quando o comboio alemão se aproximou, os guerrilheiros inicialmente se prepararam para deixá-lo seguir. Veículos militares alemães ainda eram comuns naquela rota, e os combatentes da resistência estavam mais interessados em capturar fascistas italianos do que em deter membros da Wehrmacht em retirada. No entanto, algo naquele comboio específico despertou suspeitas entre os mais experientes, que haviam aprendido a confiar em seus instintos diante de situações incomuns. Um dos líderes, um homem chamado Urbano Lazaro, notou que vários dos supostos soldados alemães pareciam nervosos de um modo incompatível com o comportamento típico da tropa alemã. Seus uniformes não se ajustavam bem e alguns suavam apesar do ar frio da montanha. Lazaro havia servido brevemente no exército italiano antes de ingressar na resistência, e sua experiência militar lhe dava um olhar atento a detalhes que poderiam escapar a combatentes civis. O comandante guerrilheiro havia recebido poucas horas antes informações específicas sobre alvos de grande importância tentando fugir por aquela rota. Comunicações de rádio de outras unidades relataram comboios alemães suspeitos em toda a região, e o quartel-general emitira ordens para inspeções completas em todos os veículos militares, independentemente de sua suposta nacionalidade ou autorização. Lazaro ordenou uma revista minuciosa nos caminhões, decisão que mudaria o curso da história italiana. Seus homens se aproximaram de cada veículo com armas em punho, exigindo documentos de identificação e fazendo perguntas incisivas em italiano e alemão.
Os oficiais alemães legítimos reagiram com a costumeira disciplina militar, apresentando documentos adequados e respondendo com segurança treinada. Já os italianos disfarçados tiveram dificuldade em sustentar a farsa sob o rigor da checagem. À medida que os guerrilheiros examinavam papéis e rostos com mais atenção, a tensão tornou-se insuportável. Os oficiais alemães mantiveram a calma, conscientes de que sua sobrevivência dependia de sustentar a aparência de uma evacuação militar rotineira. No entanto, não podiam ajudar os passageiros italianos a manterem seus disfarces sem colocar em risco sua própria segurança. Alguns fascistas escondidos esqueceram de retirar insígnias militares italianas debaixo dos casacos alemães. Outros não falavam alemão com fluência suficiente para passar por um interrogatório básico, e seus sotaques logo os entregavam como italianos, apesar dos uniformes impecáveis. As mãos de um dos homens tremiam tanto ao apresentar seus documentos que eles caíram no chão, revelando carteiras de identidade italianas misturadas a credenciais alemãs. A prova mais comprometedora surgiu quando um dos guerrilheiros reconheceu um oficial fascista de baixa patente que havia participado de represálias violentas contra civis na região. O homem tentara esconder uma cicatriz no rosto sob bandagens, alegando um ferimento recente de guerra, mas seus olhos e voz eram inconfundíveis para quem testemunhara seus atos. Foi durante essa inspeção detalhada que um dos combatentes reconheceu um rosto estampado em cartazes de propaganda por mais de 20 anos em toda a Itália. Apesar do capacete grande e da postura encurvada, o queixo característico e o olhar penetrante eram inconfundíveis. O guerrilheiro sussurrou rapidamente para os companheiros e, em poucos segundos, todo o posto de controle fervilhava de tensão, enquanto a incrível percepção se espalhava entre os resistentes. Giuseppe Negri, um jovem combatente que crescera vendo a imagem de Mussolini em escolas e prédios públicos, foi o primeiro a dizer em voz baixa o que todos pensavam. Sua identificação de Il Duce provocou ondas de choque entre os guerrilheiros, que sonhavam com aquele momento havia anos, e agora se viam frente a frente com seu maior inimigo. Mussolini, percebendo que seu disfarce fora descoberto, tentou uma última cartada. Endireitou os ombros e buscou assumir a postura autoritária que um dia inspirara respeito e temor em toda a Itália. Por um instante tentou projetar a mesma presença que hipnotizara multidões das sacadas de palácios e dominava conferências internacionais, onde negociara com líderes mundiais como igual. Mas a antiga imponência havia desaparecido. O cenário havia mudado por completo, e os mesmos gestos que antes despertavam respeito, agora pareciam apenas tristes e desesperados. Em vez da figura imponente que fascinava multidões nas varandas do palácio, os guerrilheiros enxergavam apenas um homem envelhecido e assustado, com um casaco mal ajustado, tentando sem sucesso recuperar uma autoridade que já não existia. A captura aconteceu de maneira rápida e decisiva. Os guerrilheiros cercaram o automóvel e ordenaram que todos desembarcassem. Suas armas miraram os ocupantes, que de repente se tornaram os prisioneiros mais valiosos do norte da Itália. Os oficiais alemães foram separados dos italianos, e a verdadeira natureza do comboio ficou evidente. Não se tratava apenas de uma retirada militar, mas de uma tentativa de fuga de alguns dos criminosos de guerra mais procurados do país. O coronel Falme, o oficial alemão no comando, apressou-se em se afastar dos passageiros italianos, apresentando documentos que comprovavam o status militar legítimo de sua tropa e destacando que haviam fornecido transporte apenas como um ato humanitário. O abandono imediato de antigos aliados expôs o completo desmoronamento da solidariedade do eixo na fase final do conflito. Clara Pitachi, que viajava em outro carro, também foi reconhecida e detida quando os guerrilheiros revistaram todo o comboio. Sua presença confirmou o que eles suspeitavam. Haviam capturado não apenas um fascista em fuga, mas o próprio ex-ditador, junto de seu círculo mais próximo e da mulher com quem ele compartilhara seus últimos anos no poder. A identificação de Pitachi trouxe mais um peso simbólico à captura. Ela não era desconhecida do público italiano, tendo sido apresentada na imprensa fascista como um exemplo de feminilidade nacional. Embora seu relacionamento com Mussolini tivesse sido cuidadosamente escondido pela censura do regime, sua decisão de permanecer ao lado do ditador em sua última tentativa de fuga demonstrava uma lealdade pessoal, que no fim lhe custaria tudo. A notícia da prisão de Mussolini espalhou-se como fogo pelas redes de comunicação dos guerrilheiros. Em poucas horas, os líderes da resistência em todo o norte da Itália
souberam que Inlute estava finalmente em suas mãos. Operadores de rádio transmitiam mensagens codificadas aos quartéis-generais da resistência, enquanto mensageiros levavam a informação às unidades isoladas que combatiam nas montanhas havia meses, muitas vezes sem qualquer esperança de alcançar uma vitória tão significativa. O impacto psicológico da captura ia muito além de seu peso militar imediato. Para os combatentes que arriscaram suas vidas por meses ou anos, muitas vezes enfrentando perdas devastadoras, a prisão de Mussolini representou a validação de toda sua luta. O homem que parecia quase invencível em sua habilidade de sobreviver a crises políticas e derrotas militares, era agora seu prisioneiro, provando que mesmo os ditadores mais poderosos eram, em última análise, vulneráveis à resistência popular. Mas a captura também trouxe dilemas práticos urgentes. Os guerrilheiros agora tinham sob custódia o homem mais procurado da Itália, e precisavam decidir rapidamente o que fazer com ele em um cenário militar que mudava a cada hora. Ao cair da noite de 27 de abril, Mussolini encontrava-se detido em uma pequena casa de fazenda na vila de Banzanigo. A construção era simples e apertada, um contraste marcante com os palácios e residências luxuosas que ele ocupara durante seus anos no poder. A Vila Torlonia, em Roma, onde viveu como primeiro-ministro, parecia pertencer a outro mundo quando comparada àquela moradia rural, com paredes de pedra rústica e móveis básicos. Os guerrilheiros escolheram o local com cuidado. Era afastado o suficiente para evitar a atenção de simpatizantes fascistas ou patrulhas alemãs, mas ainda próximo de sua rede de comando para permitir comunicação rápida. A casa pertencia a uma família local, que havia sofrido sob as políticas fascistas, o que os tornava aliados confiáveis na guarda de seu prisioneiro mais importante. O homem que um dia controlava o destino de milhões agora enfrentava a noite mais impotente da sua vida. Estava confinado em um quarto pequeno com Clara Pitachi, vigiado por guerrilheiros armados que o viam não como um ex-chefe de Estado, mas como um criminoso de guerra, responsável por inúmeras mortes e sofrimento incalculável. Os guardas se revezavam durante toda a noite, garantindo que alguém estivesse sempre atento, com armas carregadas e olhar firme. Ao longo dessas horas, o comportamento de Mussolini oscilou entre tentativas desesperadas de manter dignidade e momentos de fé vermelho. A transformação psicológica era impressionante de observar. O homem que dominara a política europeia por mais de 2 décadas, que negociara com Hitler em pé de igualdade e conquistara a lealdade de milhões, agora andava inquieto em um cômodo apertado de fazenda. Seu destino estava completamente nas mãos de agricultores e operários, que ele antes desprezava como massas insignificantes. Ele tentou conversar com seus captores, por vezes apelando ao nacionalismo italiano, recordando conquistas territoriais obtidas sob sua liderança e os projetos de infraestrutura que modernizaram o país. Em outras ocasiões, tentou negociar por sua vida, oferecendo informações sobre reservas secretas de ouro fascista e prometendo revelar a localização de outros oficiais fugitivos se garantissem sua segurança. Os guerrilheiros, porém, permaneceram firmes diante de seus apelos. Eles haviam testemunhado tanto do horror da guerra que não se deixariam convencer pela retórica do homem que consideravam responsável pelo envolvimento da Itália no conflito. Muitos haviam perdido familiares no combate, outros presenciaram represálias brutais contra civis, e todos carregavam lembranças da repressão e da violência que marcaram o regime fascista. A presença de Clara Pitachi acrescentava mais tensão à situação já delicada. Ela escolhera ficar ao lado de Mussolini, apesar das várias oportunidades de fugir sozinha, e agora enfrentava o mesmo destino incerto. Sua lealdade era, ao mesmo tempo, comovente e trágica. Uma mulher que poderia ter escapado em segurança, mas optou por compartilhar o fim que aguardava seu companheiro. Os guerrilheiros discutiram entre si sobre o que fazer com ela. Reconheciam que ela não era uma líder política, mas entendiam que sua ligação com o ditador a tornava um símbolo do regime que combatiam. Alguns argumentavam que ela era apenas uma vítima das circunstâncias, envolvida em eventos fora de seu controle. Outros defendiam que seus anos como parceira de Mussolini a tornavam cúmplice de seus crimes, se não por ação direta, ao menos por apoio simbólico ao regime. Durante toda a noite, Pitachi tentou confortar Mussolini enquanto enfrentava seu próprio medo.
Ela havia desfrutado de uma vida de luxo e privilégios como amante do ditador, participando de cerimônias sociais e gozando da proteção que sua posição lhe proporcionava. Agora, naquela casa rural modesta, percebia que sua associação com o poder a transformara em alvo para aqueles que buscavam justiça. Enquanto isso, comunicações urgentes circulavam entre os comandantes guerrilheiros de toda a região. A captura de Mussolini representava, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um desafio de magnitude inédita. Eles haviam realizado o que muitos julgavam impossível: prender vivo o homem que conduzira a Itália a seu período mais sombrio. Mas agora surgia a questão sobre seu destino, e a decisão teria repercussões muito além da situação militar imediata. Alguns líderes partidários defendiam um julgamento público. Acreditavam que Mussolini deveria responder em tribunal, onde seus crimes poderiam ser totalmente expostos e registrados para a história. Essa opção daria legitimidade à causa e mostraria que a resistência agia de acordo com princípios legais e morais, não por simples vingança. Outros sustentavam que o momento era instável demais para tais procedimentos, argumentando que qualquer demora poderia permitir seu resgate por forças fascistas remanescentes ou sua libertação pelo avanço das tropas aliadas, que talvez preferissem julgá-lo em tribunais internacionais. A realidade militar exigia ação rápida em vez de longos processos. O debate revelou tensões profundas dentro do movimento de resistência sobre a natureza da justiça e o futuro da Itália. Os comunistas tendiam a defender uma justiça revolucionária imediata, considerando a execução de Mussolini necessária para impedir qualquer possibilidade de retorno ao poder. Os membros da resistência liberal e moderada preferiam processos judiciais que estabelecessem precedentes para a Itália democrática que esperavam construir. À medida que a noite avançava, chegavam à liderança relatos de que outros altos dirigentes fascistas haviam sido detidos em vários pontos da rota de fuga. Todo o comando superior da República Social Italiana parecia cair nas mãos da resistência, aumentando a pressão por decisões rápidas sobre o destino dos prisioneiros. A cada hora que passava, crescia o risco de as forças aliadas chegarem e exigirem a custódia dos detidos. Aleandro Pavalini, o líder fascista fanático que ajudara a organizar a República Social Italiana, fora capturado perto de Bérgamo. Achilles Daisy, ex-secretário do Partido Nacional Fascista, conhecido por sua aplicação implacável da ideologia, estava em poder dos guerrilheiros próximo de Como. A resistência superou as expectativas mais otimistas, capturando não apenas Mussolini, mas praticamente todo o núcleo restante de seu governo. O ex-ditador parecia perceber que seu tempo estava chegando ao fim com a aproximação do amanhecer. De acordo com os guerrilheiros que o vigiavam naquela noite, ele falava com frequência sobre o próprio legado, às vezes com um tom desafiador, insistindo que a história acabaria por justificar suas tentativas de recuperar a grandeza da Itália. Em outros instantes, demonstrava algo próximo ao arrependimento, sobretudo ao comentar o custo humano da guerra e o sofrimento que ela provocou no povo italiano. Citava seus filhos repetidamente, expressando preocupação com a segurança deles e com um futuro em uma Itália pós-fascista. Seu filho mais velho, Vittorio, havia sido uma figura importante no cinema e na propaganda do regime. Sua filha, Eda, casara-se com Galeazzo Ciano, um ministro das Relações Exteriores que acabou se voltando contra o sogro e sendo executado por traição. O peso pessoal de suas decisões políticas parecia pesar sobre ele naquelas horas derradeiras. Mussolini também refletiu sobre sua relação com Hitler e a Alemanha nazista, revelando em alguns momentos frustração com seus aliados germânicos e com o tratamento que dispensavam a Itália como parceira menor na aliança do eixo. Ele parecia reconhecer que sua escolha de alinhar a Itália à Alemanha havia sido um erro decisivo que, em última análise, o levara à situação atual. Mas, à medida que a madrugada avançava no dia 28 de abril, tornava-se evidente que reflexões filosóficas sobre seu legado seriam irrelevantes. A liderança da resistência havia chegado a uma decisão durante as discussões que atravessaram a noite, decisão que selaria seu destino em poucas horas. O debate estava encerrado e o ato final da vida de Mussolini estava prestes a começar. A manhã de 28 de abril trouxe uma sensação de desfecho que todos os envolvidos pareciam sentir. Os comandantes guerrilheiros passaram a noite em consultas urgentes e, ao amanhecer, a escolha estava definida. Não haveria um julgamento prolongado.
nem transferência para a custódia dos aliados, e tão pouco oportunidade para Mussolini se tornar um ponto de reunião para simpatizantes fascistas remanescentes. O encarregado de executar essa determinação era Walter Odysio, um comandante guerrilheiro comunista conhecido pelo nome de guerra Coronel Valério. Odysio combatia o fascismo desde os primeiros dias da resistência e havia perdido amigos e companheiros na repressão brutal do regime. Para ele, essa missão representava não apenas uma necessidade militar, mas também um acerto de contas pessoal pelos anos de opressão sob o governo de Mussolini. Odysio chegou à fazenda em Bonzanigo com uma pequena equipe de combatentes. A decisão havia sido tomada nos mais altos níveis da liderança da resistência e não havia espaço para contestação ou adiamento. A guerra seguia em curso, as forças aliadas avançavam rapidamente, e os guerrilheiros sabiam que manter Mussolini vivo significava riscos e complicações. Quando Odysio entrou na sala onde Mussolini e Petacci estavam detidos, o ex-ditador pareceu compreender de imediato o que estava prestes a acontecer. O comandante guerrilheiro foi direto em sua fala, informando Mussolini de que ele havia sido condenado à morte pelo Comitê de Libertação Nacional por seus crimes contra o povo italiano. A reação de Mussolini foi de surpresa, seguida por uma tentativa desesperada de negociação. Ele ofereceu informações sobre reservas secretas de ouro fascista, prometeu indicar a localização de outros oficiais em fuga e implorou por sua vida em termos impensáveis poucos dias antes, quando ainda exercia poder. Mas Odysio não se deixou sensibilizar por essas promessas. A decisão já estava definida, e não havia processo de apelação naquele tribunal improvisado de justiça revolucionária. O destino de Clara Petacci também estava selado por associação. Apesar de não ter função política oficial, sua presença ao lado de Mussolini e seu papel simbólico como companheira o tornaram, na visão dos guerrilheiros, cúmplice dos crimes do regime. Seus pedidos por clemência encontraram ouvidos endurecidos por anos de relatos de atrocidades fascistas, incapazes de se comover com apelos à compaixão. A preparação para o que viria em seguida foi rápida e precisa. Odysio e seus homens colocaram os prisioneiros em um veículo e iniciaram a curta viagem até um ponto que ficaria para sempre ligado ao fim do fascismo italiano. A jornada durou apenas alguns minutos, mas representou a transição definitiva da fuga desesperada de Mussolini para o acerto final com as consequências de seus atos. Enquanto o carro serpenteava pelas estreitas estradas montanhosas próximas do Lago de Como, Mussolini permaneceu em silêncio, talvez finalmente entendendo que seus 23 anos de poder estavam prestes a se encerrar, não em um grande momento histórico que ele poderia ter imaginado, mas em um cenário de vila isolada, desconhecido para a maioria dos italianos. O local escolhido para o desfecho foi uma pequena vila na comuna de Julino di Mezzagra. Foi ali, diante de um portão ornamentado que dava acesso a uma modesta propriedade, que uma das ditaduras mais marcantes do século XX chegaria ao fim. Por volta das 16h10 do dia 28 de abril de 1945, o veículo que transportava Mussolini e Petacci chegou à Vila Del Monte, em Julino di Mezzagra. O lugar foi selecionado por sua relativa discrição, uma área residencial tranquila, onde os sons dos disparos chamaria menos atenção imediata do que uma praça pública ou uma via principal. Walter Odysio ordenou que os prisioneiros saíssem do veículo e os posicionou diante do portão de ferro da vila. O ambiente era quase banal, uma rua suburbana comum com casas modestas e jardins bem cuidados. Nada naquele cenário indicava que se tornaria um dos pontos mais emblemáticos da história italiana moderna. O comportamento de Mussolini nesses instantes finais foi descrito por testemunhas como alternando entre desafio e aceitação. Ele tentou manter alguma aparência da dignidade que cultivara durante os anos de poder, mantendo-se o mais ereto possível e buscando projetar um ar de compostura. Aqueles que o observavam notaram o tremor em suas mãos e o medo inconfundível em seu olhar. A reação de Clara Petacci era diferente. Ela parecia atônita, talvez incapaz de compreender totalmente que sua ligação com Mussolini lhe custaria a vida. Tentou falar várias vezes, mas Odysio interrompeu qualquer tentativa de despedida ou declarações finais. O comandante guerrilheiro estava focado em concluir sua missão com rapidez e precisão. A execução em si foi breve. Odysio ergueu a arma e disparou vários tiros a queima-roupa. Mussolini e Petacci caíram imediatamente. E o homem que dominou a política italiana por mais de 2 décadas morreu em questão de segundos. Não houve palavras derradeiras, gestos teatrais ou qualquer cerimônia.
foi apenas o fim súbito de uma vida que influenciou o destino de milhões. O comandante rapidamente confirmou a morte de ambos e ordenou que os corpos fossem colocados no veículo. O plano era levá-los para Milão, onde seriam exibidos publicamente como prova de que o regime fascista havia, enfim, terminado. Essa decisão refletia a percepção dos combatentes de que muitos italianos precisariam de uma confirmação visual da morte de Mussolini para acreditar que seu longo pesadelo havia realmente chegado ao fim. Ao deixar Giulino de Medzegra, o veículo deixou para trás apenas alguns pertences pessoais espalhados e manchas de sangue que a próxima chuva acabaria apagando. O local seria posteriormente assinalado com um discreto memorial, mas no momento da partida, nada o diferenciava de tantas outras ruas silenciosas do norte da Itália. A viagem até Milão levaria várias horas, durante as quais a notícia da morte de Mussolini começou a circular pelas redes de comunicação da resistência. Ao anoitecer, combatentes em todo o norte da Itália já sabiam que El Duce estava morto, embora a população em geral só tomasse conhecimento de seu destino na manhã seguinte. O que aguardava os corpos em Milão completaria a destruição simbólica do fascismo, de uma maneira que nem mesmo os guerrilheiros haviam previsto. A viagem de Giulino de Medzegra até Milão ocorreu na penumbra do dia 28 de abril de 1945. Walter Odício e sua equipe de combatentes transportaram os corpos por estradas montanhosas, ainda perigosas pela presença de forças alemãs dispersas e de remanescentes leais ao fascismo. Os guerrilheiros não deixaram de notar a ironia de agora estarem conduzindo clandestinamente o cadáver do homem que, outrora, percorrera essas mesmas estradas em carreatas blindadas, saudado por multidões em festa. Durante a viagem, Odício enfrentou uma decisão importante sobre como apresentar a morte de Mussolini ao público italiano. A liderança da resistência compreendia que simplesmente anunciar a execução do ditador talvez não fosse suficiente. Após 23 anos de regime fascista, muitos italianos haviam sido condicionados a ver Mussolini como quase sobre-humano, uma figura cujo poder parecia inabalável e cujos instintos de sobrevivência o levaram a superar inúmeras crises políticas. Os guerrilheiros haviam testemunhado esse fenômeno ao longo de toda a luta. Mesmo com o colapso das forças fascistas e o desaparecimento do apoio alemão, alguns italianos continuavam a acreditar que Mussolini, de algum modo, escaparia para lutar outro dia. O mito da invencibilidade de Il Duce fora cuidadosamente cultivado ao longo de décadas de propaganda e seriam necessárias evidências contundentes para finalmente desfazer essa ilusão. À medida que o veículo se aproximava de Milão, chegaram ao comando dos guerrilheiros relatos de que outros altos oficiais fascistas também haviam sido capturados e executados em várias regiões do norte da Itália. Toda a estrutura de liderança da República Social Italiana desmoronava em questão de horas. Essa eliminação coordenada de chefes fascistas representou a etapa final de uma campanha de resistência que havia custado milhares de vidas de combatentes nos meses anteriores. A decisão foi tomada para expor os corpos publicamente na Praça Pazzalaredo, em Milão, um ponto de especial relevância para o movimento de resistência italiano. Poucos meses antes, a mesma praça havia sido palco de uma exibição sombria organizada por forças fascistas. Os corpos de 15 guerrilheiros executados foram deixados ali como um aviso a qualquer um que ousasse desafiar o regime. A escolha de Piazza Loredo para a apresentação final de Mussolini foi, portanto, carregada de simbolismo. A praça testemunharia a inversão da brutalidade fascista, com os corpos dos líderes do regime substituindo os de suas vítimas. Essa transformação de significado, de local de intimidação para espaço de celebração da libertação, refletia perfeitamente a mudança de poder que se espalhava por toda a Itália. Ao cair da noite de 28 de abril, o comboio de guerrilheiros entrou nos arredores de Milão. A cidade ainda estava tecnicamente sob ocupação alemã, mas as forças da Wehrmacht estavam em plena retirada e unidades de resistência controlavam a maior parte dos bairros. As ruas que antes haviam recebido grandes comícios e desfiles fascistas agora se preparavam para sediar a cena derradeira da trajetória de Mussolini. O cenário estava pronto para um espetáculo público que superaria tudo o que os combatentes haviam planejado ou previsto. A madrugada de 29 de abril de 1945
trouxe consigo cenas na Piazza e Loredo, em Milão, que ficariam gravadas na memória coletiva italiana por gerações. Os corpos de Mussolini, Clara Petacchi e outros dirigentes fascistas foram colocados na praça nas primeiras horas da manhã, e a notícia de sua exibição espalhou-se rapidamente pelos bairros da cidade. O que se seguiu foi uma explosão de comoção popular que vinha crescendo havia mais de 2 décadas. Italianos que viveram sob a repressão fascista, que perderam familiares para a violência do regime e que suportaram anos de guerra e privações, finalmente tinham um símbolo concreto de que seu sofrimento chegara ao fim. As multidões reunidas em Patale Loredo representavam todos os segmentos da sociedade italiana que se opuseram ou sofreram sob o governo de Mussolini. O ambiente era caótico e carregado de emoção. As pessoas se aglomeravam para ver de perto o homem que dominara suas vidas por tanto tempo, muitas delas incapazes de acreditar que o ditador estivesse realmente morto. Alguns cuspiram nos corpos, outros os chutaram, e muitos simplesmente contemplaram em silêncio, atônitos, a prova física de que o fascismo na Itália havia terminado. A exibição cumpriu diversos propósitos além do desejo de vingança. Para o movimento partidário, serviu como prova incontestável de que haviam alcançado sua meta principal, a eliminação da liderança fascista. Para os italianos comuns, ofereceu uma forma de libertação psicológica, permitindo-lhes ver com os próprios olhos que o homem que haviam sido ensinados a temer e reverenciar nada mais era do que um ser humano mortal. O comportamento da multidão refletia as emoções complexas que Mussolini havia despertado ao longo de sua carreira. Alguns dos presentes na praça o aplaudiram entusiasticamente durante sua ascensão ao poder na década de 20. Outros o apoiaram durante as aventuras imperiais da Itália em Etiópia e nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Agora, diante das consequências dessas escolhas, muitos experimentavam uma mistura de vergonha, alívio e satisfação vingativa. Correspondentes internacionais que acompanharam a cena a descreveram como um dos desfechos mais dramáticos de qualquer ditadura na era moderna. As imagens capturadas naquele dia seriam transmitidas ao redor do mundo, fornecendo a confirmação visual de que mais um líder das potências do eixo havia encontrado seu fim para as forças aliadas que ainda lutavam em outros campos de batalha. As fotografias de Piazza e Loredo serviram como propaganda poderosa, demonstrando que a vitória sobre o fascismo era possível e inevitável. A exibição prosseguiu durante toda a manhã, com a multidão aumentando à medida que a notícia se espalhava. Os moradores de Milão foram acompanhados por pessoas de áreas vizinhas que viajaram à cidade especificamente para testemunhar esse momento histórico. A praça tornou-se um ponto de peregrinação para todos que sofreram sob o domínio fascista e queriam ver a prova concreta da queda de seu opressor. Mas a exposição pública não se prolongaria indefinidamente. Com o avançar do dia, tanto as autoridades italianas quanto os comandantes militares aliados começaram a demonstrar preocupação com a multidão e com a possibilidade de a situação sair do controle. No fim da tarde de 29 de abril de 1945, as autoridades militares aliadas intervieram para encerrar a exibição pública em Patale e Loredo. Os corpos foram retirados e enterrados em covas anônimas, encerrando o espetáculo físico que havia cativado Milão durante todo o dia. Mas o impacto daquelas últimas 24 horas, entre a captura de Mussolini e sua exposição pública, repercutiria na sociedade italiana pelas décadas seguintes. A forma como Mussolini foi executado tornou-se objeto de debate imediato e permaneceria assim por muitos anos. Alguns defenderam que a execução partidária representava uma justiça severa, adequada para um ditador que demonstrara pouca misericórdia com suas próprias vítimas. Outros sustentaram que ele deveria ter sido capturado vivo e levado a julgamento por tribunais italianos ou internacionais para fornecer um relato mais completo dos crimes fascistas. A velocidade com que os acontecimentos se desenrolaram desde sua captura em 27 de abril até sua morte em 28 de abril e exibição pública em 29 de abril, refletiu a natureza caótica da fase final da guerra no norte da Itália. Os comandantes guerrilheiros tomavam decisões com base em necessidades militares e políticas imediatas, em vez de ponderações de longo prazo sobre justiça histórica ou precedentes legais.
Para o movimento de resistência italiano, a eliminação de Mussolini representou a conclusão bem-sucedida de seu objetivo central. As redes partidárias que atuaram em território ocupado durante meses provaram que mesmo a ditadura mais enraizada poderia ser derrubada por uma oposição popular determinada. O impacto psicológico dessa vitória estendeu-se muito além das fronteiras da Itália, inspirando movimentos de resistência em outros países ainda sob ocupação fascista. A reação internacional à morte de Mussolini foi variada, mas em geral positiva, entre as nações aliadas. Winston Churchill expressou satisfação pelo fim de um dos principais inimigos da Grã-Bretanha, enquanto as autoridades americanas viam o episódio como mais uma evidência de que a guerra na Europa estava chegando ao término. Os líderes soviéticos elogiaram a ação dos guerrilheiros como exemplo de resistência popular bem-sucedida contra o fascismo. Na própria Itália, a morte de Mussolini marcou o início de um árduo processo de reconciliação e reconstrução nacional. O país enfrentava a enorme tarefa de restaurar não apenas a sua infraestrutura física, devastada por anos de guerra, mas também as suas instituições políticas e sociais, corroídas por décadas de regime autoritário. O legado daquelas últimas 24 horas influenciaria a política e a sociedade italianas por gerações. A imagem do corpo de Mussolini enforcado na Praça Lored tornou-se um poderoso símbolo das consequências da ditadura e da possibilidade de resistência popular. Serviu tanto como um alerta para futuros autocratas, quanto como inspiração para aqueles que precisassem se opor a eles. O local onde Mussolini foi morto, em Giulino di Mezzigra, transformou-se em um ponto de visitação histórica, embora de um tipo bem diferente dos monumentos fascistas que outrora se espalhavam pela Itália. Os visitantes não vinham para celebrar a memória do ditador, mas para refletir sobre as lições de sua ascensão e queda, e para lembrar os italianos comuns que encontraram coragem para resistir ao seu regime. As últimas 24 horas da vida de Benito Mussolini resumem um dos colapsos mais marcantes da história política. Desde sua tentativa desesperada de fugir para a Suíça, disfarçado de soldado alemão, passando por sua captura por forças guerrilheiras, até sua execução e exibição pública em Patali Lored de Milão, esses acontecimentos marcaram não apenas o fim de um ditador, mas a conclusão de toda uma era na história italiana e europeia. O homem que outrora prometeu restaurar a glória de Roma antiga, que conduziu a Itália a aventuras militares desastrosas e alinhou o país à Alemanha nazista, encontrou seu fim em circunstâncias que eliminaram qualquer pretensão de grandeza ou significado histórico. Suas últimas horas foram marcadas não pelos gestos dramáticos e discursos inflamados que definiram sua carreira pública, mas pelo medo, desespero e total impotência diante de forças que ele já não podia controlar. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se em nosso canal para não perder mais documentários de história. A história das últimas horas de Mussolini mostra como o poder, por mais absoluto que pareça, é sempre frágil diante do peso das ações humanas. Um homem que discursava para multidões e ditava o destino de milhões, terminou escondido, encolhido, temendo agricultores e operários que antes desprezava. É um retrato nítido de como regimes baseados na violência e no medo não sustentam lealdade verdadeira. Seus aliados o abandonaram no momento crítico, e apenas Clara permaneceu, pagando com a própria vida. A cena final, em uma pequena vila sem grandiosidade nem discursos, simboliza a queda não só de um homem, mas de um ideal autoritário que prometia grandeza e entregou dor. Refletir sobre esse episódio é lembrar que a história não absolve e que o destino dos líderes está sempre entrelaçado às consequências de suas escolhas. A lição que fica é clara: o poder sem limites, sustentado pelo medo e pela manipulação, sempre cobra seu preço. Mussolini acreditava ser invencível, mas seu fim mostra que nenhuma propaganda resiste ao julgamento da realidade. Sua execução não foi apenas o castigo de um ditador, mas a resposta coletiva de um povo que decidiu não mais se submeter. Isso nos ensina a importância da responsabilidade individual e coletiva. Decisões políticas afetam gerações inteiras.
E líderes devem ser cobrados não por suas promessas, mas por seus atos. A resistência italiana mostrou que, mesmo em tempos sombrios, cidadãos comuns podem mudar o rumo da história. E se o fascismo terminou diante de um portão modesto, foi porque a coragem popular se mostrou maior do que o medo imposto por décadas. A lição é dura, mas necessária. Regimes caem, mas as marcas que deixam exigem vigilância constante para que não se repitam. Agora me diz, você acredita que Mussolini deveria ter sido julgado publicamente em vez de executado sumariamente? Qual momento da fuga mais chamou sua atenção? O disfarce, a captura em Dongo ou os instantes finais em Giulino de Metzegra? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais conteúdos como este.